Prazer, pastor Gerson, agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando da palavra do Senhor, né? Agradecer porque o nosso pastor é um pastor que tem uma visão, né, de águia, né, e sempre dá oportunidade, né, para cada um, né, poder falar um pouco do que Deus trabalha em nós, né? E a palavra que o Senhor me deu no dia de hoje é como nós, como cristãos, né, como nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Como nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Eu peço para os irmãos, por favor, que abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 a 40. Eu vou ler todo o texto, certo? Mas aí depois eu vou pontuando, né? Cada versículo. Então vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, né? Para adoração, ressalvava aí, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus por essa passagem. Irmãos, Filipe, aqui nessa passagem, ele é um exemplo, né, de um cristão, né, sendo guiado pelo Espírito Santo, né? O livro de Atos, a gente sabe que o livro de Atos a gente chama do livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas ele poderia ser facilmente chamado de Atos do Espírito Santo, porque todo o livro de Atos, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Após o batismo, né, no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os apóstolos, eles cada ato que eles praticam ali é influenciado pura e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. E nesse primeiro versículo 26, ele fala assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aqui a gente já vê, o Senhor já fala aqui nesse primeiro versículo,
que ele diz o seguinte: um anjo do Senhor deu uma direção específica a Filipe. Em vez de Filipe retornar a Jerusalém juntamente com Pedro e João, o anjo dá uma direção diferente a Filipe. Ele diz assim: Filipe, você não vai por aí, você vai para o sul, né? Você vai para o outro caminho, naquele caminho que está deserto. Então, o que acontece? O Senhor, ele vai dar uma direção específica para cada um. Então, nem sempre o Senhor vai falar de uma forma igual para todos. Por isso que é importante você estar sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque nem sempre a mesma palavra vai ser igual, né, para todos. Então, nesse caso aqui, Filipe foi para outro caminho. Um caminho que, às vezes, muitas vezes a gente vai querer dizer assim: não, Senhor, mas eu não quero ir para o lado do deserto. Eu não quero ir para um lugar ficar sozinho. Eu não quero ir para uma direção diferente do que a maioria está indo, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de querer, primeiro, a nossa carne sempre quer o que é mais confortável para a gente, né? Muitas vezes a nossa carne quer uma coisa e nosso espírito, o Espírito Santo, Deus, nos pede outra, né? E muitas vezes isso é muito desconfortável para a gente, né? Nós que somos humanos, somos pecadores, temos a carne tendente ao pecado. Mas, irmão, se você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir, vai te guiar por um caminho, muitas vezes diferente, né, do que a maioria iria. Um caminho diferente, até mesmo aqueles que são influenciados pelo mesmo Espírito, né, o mesmo Espírito Santo. Mas, para cada um, Deus dá uma direção, né? Então, como é importante você estar sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. Nem sempre você vai querer ir para o caminho do deserto, né? O caminho das provas, né? Às vezes Deus te manda ir para o deserto, o caminho do secreto, você fica no secreto com ele, né? Sair do público para o particular. Então, o Senhor já fala aqui nesse primeiro versículo, né? Que é uma direção que o Espírito Santo pode dar diferente a cada um. Mas a primeira coisa que eu queria que vocês já pegassem aqui, a primeira coisa que nós precisamos para sermos guiados pelo Espírito Santo é se submeter ao Espírito Santo. Veja aqui, Filipe, ele na mesma hora, ele se submeteu ao Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos lá, a gente está se submetendo ao Espírito Santo de Deus? Muitas vezes você vai dormir e você faz a sua programação, né? Olha, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho 1001 atividades para fazer, mas você perguntou antes ao Senhor o que é que ele queria que você fizesse naquele dia, né? Às vezes o Espírito Santo ele só quer que você tá me ouvindo, né? Às vezes o Senhor só quer que a gente diga assim: Senhor, dá uma abertura ao Espírito Santo. Isso é ser submetido ao Espírito Santo, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente deixa, né, de responder pelas nossas próprias vontades e passamos a responder, né, a se submeter à vontade de Deus, né? Isso não é entregar a sua vida a Jesus? Se você entrega a sua vida a Jesus, o controle é como se eu estivesse dizendo assim: Senhor, o controle da minha vida não está mais nas minhas mãos. O controle da minha vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem vai te conduzir, né? Você sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, você não tem por que temer, né? Então, você não deve temer se submeter à vontade do Espírito Santo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é como diz em João 3:8, né? Que ele fala quando Jesus está conversando com Nicodemos, né? Que ele diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, porque você pode até ter suas vontades, mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você se submete à vontade de Deus, você deixa de responder por você mesmo, porque quem responde por sua vida não é você mais. É o Espírito Santo que está no controle, né, da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para ser guiado pelo Espírito Santo é se submeter ao Espírito Santo.
A segunda coisa para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito. Veja como nessa passagem o anjo fala assim: levanta-te e vai para o lado do sul. E o Espírito Santo também fala assim: chega-te e ajunta-te a esse carro. E na passagem diz que Filipe ouviu, né? Então Filipe estava se submetendo à palavra de Deus, ele estava sensível, né, ao que o Espírito Santo mandava ele fazer. Então, você pode me dizer assim: poxa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas por que você não consegue ouvir a voz de Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque, assim, o Espírito Santo que falou a Filipe é o mesmo Espírito Santo que atua hoje. É o mesmo Espírito, né? Então, Deus não parou. O mesmo Espírito, ele continua. Então, por que você não consegue ouvir o Espírito Santo? Muitas vezes porque nós precisamos de silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem, a gente vive numa vida tão louca, tão corrida, que a gente não tem tempo para parar para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes a gente está se distraindo com outras coisas, tem muitas outras vozes falando ao redor. Então, o que acontece? O problema não está no Espírito Santo, né? O problema está nesse canal, né, que liga o nosso corpo, né, nossa alma ao espírito, que às vezes ele está meio nebuloso, às vezes está meio sujo, entupido, sabe quando o cano de água tá sujo, né? Ele não passa direito as coisas. Então, às vezes nós estamos cheios demais com coisas que nos distraem, nos afasta de Deus, não faz a gente ouvir a voz de Deus, né? Então, às vezes muitos vídeos, muitas redes sociais, música o tempo todo, muitos afazeres, trabalho, faculdade, enfim, N coisas que podem estar te ocupando excessivamente, a ponto de você não ter tempo de parar para ouvir, né? Mas para você ouvir, você tem que ter um tempo com Deus, né? Você tem que parar para ouvir, né? Tirar um pouco as distrações para você poder concentrar na voz do Espírito Santo, porque são muitas vozes que falam na nossa, né? Tem muita zoada, muito barulho. Então, se você precisa silenciar para poder ouvir, né? E você perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Qual faculdade o Senhor quer que eu faça? Qual igreja o Senhor quer que eu frequente? Sempre pedindo a direção dele, porque é isso que Deus quer, que a gente seja, né, obediente à vontade dele. Então, vamos lá, continuando. Versículo 27. No versículo 27 diz assim: e levantou-se e foi. Você veja aqui. Era um lugar muito distante, o lugar que o anjo, né, mandou Filipe ir. Mas ele imediatamente ele obedeceu, né? Aí vem: e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor da Candace, rainha dos etíopes, ou seja, provavelmente ele era um gentio. Aqui também Deus fala, né, que o Espírito Santo ele está para todos, né, gentios e não gentis, né? Então o Espírito Santo está em todos, desde que você o busque, o procure, né? E ele fala assim: o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, vamos lá. Terceira coisa para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus: obedecer de imediato. Essa passagem aqui mostra como Filipe foi imediatamente obediente à voz que falou com ele, mandando ele fazer. Então, uma reflexão para a gente. Você está sendo obediente ao que Deus está te falando para fazer? Nosso pastor, né, pastor Gerson, uma bênção de Deus, é um homem muito usado por Deus, né, pelo Espírito Santo. Ele sabe como ser guiado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos os domingos ele sempre está pregando, está falando, né, da parte do Senhor. E aí eu digo:
você tem colocado em prática aquilo que tem ouvido, aquilo que Deus tem falado para você? Porque a gente sabe que Deus tem várias formas de falar, né? Principalmente por meio da sua palavra. Então, você está sendo obediente às coisas que você está ouvindo de Deus falando? Você está obedecendo? Né? Isso se vale para tudo. Né? Perdão, que é um tema muito, às vezes, difícil, né? Mas Deus nos pede para perdoar, né? Questão da disciplina espiritual, questão da gratidão, enfim, qualquer tema. Você está sendo obediente? Você está cumprindo aquilo que o Espírito Santo manda você fazer? Você está sendo obediente, né? E a obediência a Deus, ela tem que ser inteira, imediata e interna. Como seria isso? Inteira, porque você faz exatamente como o Espírito Santo te manda fazer, exatamente como Deus está te mandando fazer. Ele disse assim: vá para o sul, vá para o sul. Não pense, será que eu vou para o norte? Será que eu vou? Não sei. Talvez se eu for para outro lugar. Então, peraí, a obediência é inteira. Se ele está falando, vá por aqui, né? E outra coisa que ela tem que ser também imediata, ou seja, você agir rapidamente, você fazer de imediato, não ficar, daqui a pouco eu faço. Depois eu vejo isso. Quando eu me consertar, eu faço, né? Então, a obediência a Deus, ela é inteira, você vai cumprir na íntegra, né? Imediata e interna. O que quer dizer interna? Interna quer dizer o seguinte: você vai fazer de coração, né? Você vai fazer com prazer, você vai fazer porque aquilo é a vontade de Deus. Então, você faz com prazer, você faz aquilo porque você quer ser obediente ao Senhor, né? E vamos lá, versículo 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui a gente vê o seguinte: o livro de Isaías era livro de Isaías não, né? Os livros, né? Nessa época aqui, eram livros muito, muito caros. Então, assim, não era qualquer pessoa que tinha acesso a livros, né? Eram pessoas muito específicas e normalmente se tinha nas sinagogas, né? Mas aqui a gente vê que ele era realmente um homem abastado, né? Um homem que tinha recursos, né? O eunuco. E disse, versículo 29, o Espírito a Filipe. Vamos lá. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Mais uma vez, fala sobre o quê? Primeiro, intimidade com o Espírito Santo, porque ouviu a voz e, novamente, obedeceu. Obediência, vamos lá. Ele obedeceu, tanto que, versículo 30, e correndo, Filipe, veja que Filipe obedeceu rápido. Foi tão rápido que ele correu, né? Quem corre tem pressa, né? Então, Filipe foi correndo, né? E outra coisa também, você só vai cumprir as ordens que Deus vai lhe dando se você for obediente à primeira ordem. Então, você precisa primeiro obedecer a primeira ordem para Deus lhe dando os próximos passos. Então, primeiro, ele cumpriu aquilo que pediram para ele fazer. Ele foi lá, foi para o sul, né? Encontrou esse eunuco. Aí depois o Espírito falou para ele. Veja que a palavra diz, o Espírito disse a Filipe, né? Chega-te e junta-te. E ele, olha, correu, foi rapidamente. Ele não pensou, ele não questionou. Ele não disse, será que eu vou mesmo? Será que esse cara é um doido que está aí no meio tá no meio do caminho? Será que esse cara é um assassino? Sei lá o quê. Que ele poderia ter pensado 1 milhão de coisas. Mas ele não pensou. Ele simplesmente obedeceu. Que é isso que o Espírito, né, quer de nós. Então, seguindo aqui o versículo 30, né? Ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Eita, provavelmente foi uma pergunta já direcionada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já tinha soprado assim para Filipe. Filipe, pergunte a ele se ele está entendendo o que ele está lendo, né? Aí vem versículo 31. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí, irmãos, vem a quarta dica, né? Para ser guiado pelo Espírito Santo. Conhecer a palavra. Porque, vamos lá, nós nos dizemos, né, evangélicos, né? O que é ser evangélico, né?
Evangélico é aquela pessoa que segue, né? Tem o livro de fé e prática, a Bíblia, que crê na Bíblia e cumpre, né, aquilo que está descrito, né, na palavra de Deus, é fiel à palavra de Deus. Mas como você vai ser fiel se às vezes você nem conhece a palavra, você nem tem nunca leu a Bíblia inteira, não conhece a Bíblia. Então, como você vai ser fiel a algo que você não conhece? Como você vai ser fiel a Deus se você não conhece as leis de Deus? Porque Deus fala o tempo inteiro na palavra dele, né? Ele tem as leis dele, os mandamentos dele. E você só vai saber fazer se você conhece, né? Então, você sabe a Bíblia o suficiente a ponto de alguém te perguntar alguma coisa e você saber explicar? Como o Felipe fez com esse eunuco? Você conhece bem as Escrituras? Porque para você ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa conhecer as Escrituras. Primeiro, porque foi o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia, né? As Escrituras inteiras foram direcionadas e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, né? E a partir do momento que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai conhecendo o caráter de Deus, as características de Deus, a gente vai conhecendo a voz dele, a voz do Espírito Santo. Você vai conhecendo ele mais intimamente. Assim, isso aqui é de Deus, isso aqui é ele falando, é ele purinho, né? Então, você precisa, para conhecer a Deus, e você também você precisa conhecer para diferenciar as vozes, né? A voz de Deus, das vozes da sua mente, das vozes do inimigo, que muitas vezes ele fala para nos confundir, né? Então, você precisa conhecer a mente de Cristo, né? Você precisa conhecer muito bem a mente de Cristo, para que você não seja confundido depois com as outras vozes, né? Porque tem as características de Deus, que você sabe que Deus jamais te mandaria fazer algo que fosse contrário à palavra dele. Então, se você conhece exatamente a palavra de Deus, você jamais será enganado por nada, nem por falsas profecias, por pessoas que vão falar coisas contrárias à palavra de Deus. Então, se você conhece muito bem o original, né, conhece a Deus, você vai saber muito bem quando o outro estiver se passando por ele. O inimigo, né? Satanás, que se disfarça até mesmo de um anjo de luz, diz a própria palavra, para poder enganar, pai da mentira, o pai da enganação. Então, você não ache que você, longe de Deus, está ileso de ser enganado. Que até quem a palavra diz, né, que no tempo do fim, o inimigo enganaria até os escolhidos. Então, a gente precisa andar vigilante. E você só vai identificar a voz do inimigo quando você conhece muito bem a voz de Deus. Então, você vai saber, opa, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é ele, não é a cara dele, não tem nada a ver com ele, isso é de Satanás. E você repreende, entendeu? Então, por isso que é importante você conhecer, né? E uma das formas também de você diferenciar se é a voz de Deus ou realmente, porque existe uma luta entre a nossa carne e nosso espírito. Então, normalmente, o espírito vai te pedir algo que a sua carne não quer, né? Então, o espírito muitas vezes vai te mandar para o deserto, como falou com o Felipe, e você queria estar com os outros, né? Às vezes, o espírito vai te mandar fazer um jejum, quando, na verdade, você queria era comer, né? Às vezes, o espírito vai te mandar acordar de madrugada para orar, quando você queria estar dormindo, descansando. Então, veja, o espírito, ele vai pedir algo que sua carne não quer. O espírito vai te mandar perdoar alguém, né? O espírito vai te mandar, aí sua carne vai dizer, não, mas eu tô certa, eu não errei, eu estava certa. O Espírito Santo, a palavra de Deus não diz para você perdoar só quando você está certa, né? Ou quando você está errado. Não. Perdão é perdão. Perdão é algo muito importante, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente só pode ser perdoado se a gente perdoa, né? A falta de perdão impede, né, de Deus poder nos perdoar. É muito sério isso, é muito grave. Então, a sua carne não vai querer perdoar.
né? A gente tem, a nossa carne tem orgulho, tem vaidade, de querer dizer assim, ah, não, mas eu não fiz nada demais, ela que está errada, eu estou certa, né? Aí o Espírito Santo diz assim, ops, ei, peça perdão, peça perdão. Aí sua carne grita, não! Mas aí o Espírito diz, peça perdão, libere perdão, né? Então é a voz de Deus, porque é diferente do que a sua carne está pedindo, diferente do que a sua carne quer, né? Mas a gente já sabe que nunca a voz de Deus será algo contrário à palavra dele, sempre vai ser conforme, né, a palavra dele. Outra coisa também aqui nessa passagem, aqui nessa parte, é que vocês vejam que quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, né, consegue interpretar as escrituras, consegue traduzir, né, como Filipe conseguiu traduzir ali para esse eunuco. Veja que o Espírito Santo é nosso tradutor, consolador, intercessor. Então, o eunuco, ele não conseguia interpretar. Ele não entendeu o texto bíblico. Por quê? Porque ele ainda não tinha o Espírito Santo, né? Ele precisa do Espírito Santo para interpretar. Então, irmão, se você lê a Bíblia e você entende ela, glória a Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus que te traz a revelação da palavra. E por isso que muita gente diz que lê a Bíblia e não entende nada, né? Quantas pessoas dizem assim, eu leio, mas não entendo. Por quê? Se você for ler a Bíblia como um livro de história, você vai ler como um romance, qualquer outro livro, você, sem a presença do Espírito Santo, você muitas vezes não vai entender mesmo, não vai entender. Mesmo sendo português, o seu português, a sua língua que você entende, você não vai entender. Por quê? A Bíblia é um livro espiritual. Então, você só vai entender, interpretar com a ajuda do Espírito Santo. Então, por isso que o eunuco não estava entendendo e pediu ajuda, né? E Filipe o ajudou, né? E, como diz em 1 Coríntios, né? Que ele diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 11 a 14, ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, ou seja, que nos ensina a entender a palavra de Deus é o Espírito Santo, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Realmente, as coisas do Espírito são loucuras aos olhos naturais, né? E não pode entendê-las, ou seja, não entende, por isso que muitas pessoas não entendem a Bíblia, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a Bíblia é um livro espiritual que você só vai conseguir entendê-la, interpretá-la com a presença do Espírito Santo de Deus. E vamos lá, vamos continuar. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado para a ovelha, para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso se refere à cruz, né? E a maneira como o Senhor enfrentou o seu sacrifício. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Ou seja, a justiça, né? Ela estava suspensa no momento do julgamento de Cristo, né? Porque ele era inocente e foi condenado injustamente, né? E quem contará a sua geração? O Sinédrio, né? Os fariseus tentaram apagar o que Cristo fez, né? O que Jesus fez, mas não conseguiram, porque as escrituras precisavam se cumprir. Aleluia, né? Porque a sua vida é tirada da terra. Apesar das intenções dos fariseus, né? O plano de Deus foi concluído com sucesso, glória a Deus. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Veja que ele tinha uma sede de Deus, né? O eunuco, ele questiona, rogo-te,
De quem? Diz isto o profeta. Né? Ele queria entender as coisas de Deus. Ele tinha sede de aprender, né? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a sua boca, irmãos, Filipe abrindo a sua boca. O que é que o Espírito Santo quer que a gente faça? Abrir a boca. Ele diz: não se preocupe com o que falar, eu falarei por você. Basta você abrir a sua boca. Então foi o que Filipe fez. Ele simplesmente abriu a boca dele, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E ele nem sabia o que ele ia falar. Eu creio que ele disse assim: eu nem sei o que eu vou falar aqui, mas eu vou abrir minha boca. E abriu, né? E começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, né? Ele pregou sobre Jesus, ele falou sobre Jesus, né? E versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. Provavelmente Filipe deveria ter falado com ele a respeito do batismo, da importância do batismo. Então, a Bíblia não deixou claro toda a pregação, né, de Filipe ali naquele momento. Mas para ele ter falado isso, provavelmente Filipe falou sobre o batismo, da importância, né? E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ou seja, ele também, este eunuco, também foi obediente, porque ele entendeu, ele naquele momento, o Espírito Santo deve ter trazido um entendimento a ele imediatamente entendeu e ele imediatamente, lembra? Obediência imediata, ele imediatamente, ele quis agir, ele quis fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, se batizar. Naquele momento, ele imediatamente, então tem água aqui, então vamos me batizar logo, porque eu vou esperar, né? Então, o que é que precisa? Aí ele disse, o Espírito Santo trouxe um entendimento a ele, a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Porque, veja, e disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Por quê? É a única exigência que a Bíblia coloca para que a pessoa seja salva, é crer em Jesus. Então, ele disse, é lícito se crês, né? A única exigência, basta crer. E ele creu, né? E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus, porque esta revelação só o Espírito Santo de Deus poderia dar a ele. E ele creu, o Espírito, ele compreendeu perfeitamente, o Espírito Santo testificou no coração dele, né, sobre Jesus, né, que, como diz em João, né, o Espírito da verdade dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo testificou no coração do eunuco de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele foi salvo, glória a Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. Então, vamos lá. Quinta coisa para, né, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O sobrenatural, que confirma a pregação. Vocês vejam que Filipe batizou, ele de repente sumiu. Evaporou. Cadê Filipe? Sumiu. Foi arrebatado. Gente, isso é um sobrenatural que só o Espírito Santo de Deus pode, né, fazer. Só ele. Então, ele foi pregando a palavra. Veja que Filipe, ele foi pregando, né? Foi pregando a palavra, falando de Jesus, falando que Jesus é o Filho de Deus, e foi pregando, e para arrematar aquela pregação, para fechar com chave de ouro, veio o Espírito Santo derramando sobre Filipe uma unção, algo sobrenatural, e pá, arrebatou. Para quê? Para testificar, para pregar definitivamente, fincar no coração do eunuco que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele viu algo sobrenatural na frente dele, algo que só Deus poderia fazer naquele momento, meu irmão e minha irmã. É isso que o Espírito Santo faz. Então, ele viu, os olhos dele viram face a face algo que só Deus poderia ver, ou Deus poderia fazer.
Então, isso testifica. Então, irmãos, o sobrenatural, ele sempre vai vir para testificar. O sobrenatural, ele não vai vir para nos tornar pessoas mais famosas. O sobrenatural não é para você ficar famoso. O sobrenatural não é para você se envaidecer. O sobrenatural não é para você ficar se achando mais do que os outros. Não, definitivamente. O sobrenatural de Deus é para testificar, fincar definitivamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que só Ele pode fazer milagres, maravilhas, coisas mirabolantes. Apenas o Espírito Santo de Deus. Então, o sobrenatural, a profecia, cura, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, todo este sobrenatural, que são os dons que o Espírito Santo derrama sobre nós. Então, se você for conduzido pelo Espírito Santo, se você for guiado pelo Espírito Santo, Deus vai derramar sobre você dons, né? Infinito. A palavra de Deus fala dos dons do Espírito Santo. Então, o sobrenatural virá, mas quando você é guiado, conduzido, e não é, e tudo é a intenção do coração. A intenção não é você se envaidecer, a intenção não é você ficar se achando mais do que os outros, mas sim para proclamar o evangelho, para dizer assim, olha, é Jesus quem faz isso, tá vendo? Você foi curado, que milagre sobrenatural, você foi curado. Não fui eu, é a prova de que o Espírito Santo habita em mim, é sinal de que Jesus Cristo está vivo, ele não está morto, ele não está crucificado na cruz, parado lá, não. Ele continua vivo, ele continua agindo sobrenaturalmente por meio dos seus servos na terra, né? Então, tudo... E Jesus Cristo também, quando esteve entre nós, aqui na terra, né? Todos os milagres, tudo que Deus fez, tinha um propósito, né? Tudo era para mostrar que ele era o Filho de Deus, para provar que ele era o Filho de Deus. Então, o sobrenatural, ele vem para proclamar o evangelho, para testificar no coração o evangelho. Para as pessoas crerem que Jesus Cristo é o Rei do Universo, é o Criador de todas as coisas e que ele vai voltar. Amém. Glória a Deus. E continuando, e jubiloso continuou o seu caminho. Jubiloso, o quê? Saiu alegre, feliz o eunuco. Por quê? Porque ele foi salvo, ele descobriu as boas novas, ele viu algo sobrenatural na frente dele. Então, ele saiu feliz, alegre. Porque é isso que acontece com as pessoas que têm um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus. Elas saem transformadas, saem alegres, transformadas. Porque só Deus pode fazer, né, esse sobrenatural, só Deus pode dar essa testificação no coração, como deu no coração do eunuco, né, dele imediatamente entender e querer imediatamente se batizar, né? Glória a Deus por isso. Então, resumindo, para você ser guiado pelo Espírito Santo, né, você precisa se submeter ao Espírito, ele te guiará. Segundo, ouvir a voz do Espírito. Para você ouvir a voz do Espírito, você precisa estar em silêncio, você precisa estar mais recolhido, você precisa estar suscetível a ouvir a voz. Terceiro, obedecer de imediato, de uma forma íntegra, imediata e interna, ou seja, com prazer, né, sem questionar. Quarto, conhecer a palavra, a importância de conhecer a palavra para discernir a voz de Deus, do Espírito. E 5, o sobrenatural, que confirma a pregação. Você vai abrir a boca, você vai falar e o sobrenatural virá, né? O sobrenatural, ele vem para poder fincar a pregação. Dizer assim, olha, agora fechei com chave de ouro. Sobrenatural veio e agora não resta dúvida de que o homem não pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso, né? Muitos viram os milagres de Jesus e dizem assim, agora eu creio que tu és o Filho de Deus. Porque só Deus poderia fazer esses milagres, né? Só Deus pode. O homem não pode, né? Mas para Deus não há impossíveis. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, como eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo, concluindo, fechando aqui,
eu preciso ter o desejo de continuar o ministério de Cristo, de proclamar o evangelho a toda criatura. Então, se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho que fazer o que Jesus quis, né? O que Jesus queria que nós fizéssemos, né? É esse desejo de proclamar o evangelho, abrir a boca, né? Como o Felipe fez. Tão simples, abrir a boca, né? Porque ele vai te guiar, ele vai te mostrar o caminho, né? Só Jesus pode nos conduzir, ele é o nosso bom pastor que nos conduz, nos mostra o caminho, né? E vamos ouvir a voz do Espírito, né? Submeter a ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? Para a tua glória. Senhor, qual é a faculdade que eu vou fazer? Qual o curso que o Senhor quer que eu faça? Para a tua glória. Senhor, assim, com quem eu devo casar? Essa pessoa é a pessoa certa para mim? Para quê? Para a tua glória. Senhor, qual igreja o Senhor quer que eu frequente? Qual igreja que o Senhor quer que eu esteja? Para quê? Para a minha carne? Não, para a tua glória. Então, irmão, se você entregou a sua vida a Jesus, se submeta a ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus.